E aí, que tal aprender a usar um phrasal verb hoje? Hoje eu quero te falar sobre o take off. Vou te ensinar as várias formas de utilizar esse phrasal verb. Are you ready? So, let's get started. Olha só, se você também se enrola na hora de entender um falante nativo, porque eles juntam, emendam, cortam as palavras, e em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso Spoken English, que é o curso onde eu ensino todas essas reduções e junções do inglês falado. Assim você vai falar melhor e principalmente entender o que os nativos falam no dia a dia. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse curso, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar, que em breve eu passo mais informações por lá. Vamos falar então do take off. Bom, take off tem vários usos, tem várias formas diferentes de você utilizar. O primeiro significado é o de decolar. Então se você está falando de um avião, helicóptero ou algo parecido e você quer falar decolar, é take off que você usa. Um detalhe é que nesse uso você nunca deve separar o take do off, porque daqui a pouco eu vou te mostrar que tem algumas situações que ele pode ser separado. Então, por exemplo, eu estou aqui no avião preparando a decolagem, aí a torre me informa: "You're clear to take off." You're clear to take off. Você está liberado para decolar. What time does our plane take off? What time does our plane take off? Que horas o nosso avião decola? The helicopter took off from the top of the building. The helicopter took off from the top of the building. O helicóptero decolou do topo do prédio. Taking off is easier than landing. Taking off is easier than landing. Decolar é mais fácil do que pousar. O segundo significado de take off é o de tirar roupas ou acessórios ou sapatos ou qualquer coisa que está no seu corpo. Então eu posso falar para você: take off your shoes. Take off your shoes. Tira os seus sapatos. Ou eu posso falar também take your shoes off. Take your shoes off. É a mesma coisa, só que quando você vai falar de tirar roupas, acessórios, sapatos, você pode separar esse phrasal verb. Você pode fazer take, o objeto, e depois o off. As duas formas são corretas, é mais comum eles usarem separado quando isso é possível. Mas no caso de ser o nome do objeto, você tem as duas opções. Agora, se for um pronome, obrigatoriamente você deve separar. Então, por exemplo, você vira para mim e fala: "Ai, meus sapatos estão apertando muito." Aí eu falo para você: tira eles. Agora aqui, ao invés de usar a palavra sapatos, eu usei o pronome eles. Então, nesse caso, em inglês você tem que falar take them off. Take them off. Não existe take off them nesse caso. E aí você pode usar para sapatos, roupas. Eu posso falar take off your shirt. Take off your shirt. Ou take your shirt off. Tira sua camisa. Take your glasses off. Tira os seus óculos. I'll take my clothes off because they're soaking wet. I'll take my clothes off because they're soaking wet. Eu vou tirar minhas roupas porque elas estão ensopadas. Tem um outro significado de take off, que é o de você sair de um lugar com muita pressa, sair de repente. Por exemplo, eu poderia dizer para você: "Oh, sorry, I have to take off now because my son is waiting for me." Sorry, I have to take off now because my son is waiting for me. Desculpe, mas eu preciso sair voando agora porque meu filho está me esperando. Então, geralmente você vai ver take off sendo usado nessa situação de você precisar sair com pressa, sair correndo, porque lembrou que tem alguma coisa para fazer. Take off também pode ser usado no sentido de alguma coisa está indo bem, de alguma coisa que está tendo sucesso. Por exemplo, eu poderia dizer para você: Sales finally took off last month. Sales finally took off last month. As vendas finalmente decolaram o mês passado. Então, em português, a gente falaria isso, decolar, dizendo que alguma coisa aumentou, começou a fazer sucesso. Então, você pode usar isso em inglês também, você usa o take off. Então, dá para usar esse decolar com aviões e dá para usar também no sentido figurado, né? Quando você está falando de vendas, de uma carreira de sucesso, de um negócio, né? Se a sua carreira decolou, se o seu negócio decolou, significa que ele está tendo sucesso. I hear your new business is taking off. I hear your new business is taking off. Eu fiquei sabendo que o seu novo negócio está indo bem, está decolando. Agora, tem uma expressão muito comum com take off, que é take um tempo off, que significa você tirar um tempo de folga, de férias. Você vai tirar o dia de folga, tirar uma semana de folga. Então aí você vai usar essa expressão take, aí você coloca o tempo e off. Então, por exemplo, você trabalha aqui, eu tô vendo que você não tá muito bem, tá tendo algum problema aí, eu poderia dizer para você: Hey, take the rest of the day off. Take the rest of the day off.
Tira o resto do dia de folga. I was feeling really bad because of the flu, so I took some days off work. I was feeling really bad because of the flu. Eu estava me sentindo muito mal por causa da gripe, so I took some days off work. Então eu tirei alguns dias de folga do trabalho. Ó, e se você está gostando, não esquece de deixar seu like aí pra gente, assim você ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que querem ou gostam de aprender inglês. E já aproveita o dedo e clica lá no botãozinho inscrever-se, se inscreve aí no canal para você fazer parte da nossa comunidade. O take off pode ser usado em várias outras situações, sempre que você quer dizer que você precisa retirar alguma coisa ou alguém de alguma superfície. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender melhor. Por exemplo, a gente está vendo aqui um jogo de futebol e o jogador cai lá no campo machucado, aí eu falo para você, they had to take the player off the field on a stretcher. A contusão ali foi séria. They had to take the player off the field. Eles tiveram que tirar o jogador do campo, porque ele estava no campo. Sempre o off é o contrário de on. Se alguma coisa está em cima, está na superfície, está on. Se você tira, então ela vai ficar off, tá? Então essa é a ideia. Então eles tiveram que tirar o jogador do campo on a stretcher, numa maca. Tá vendo? Eles tiraram o jogador do campo, do gramado, e colocaram na maca. Por isso que é off the field on a stretcher. Could you take your feet off my carpet? Could you take your feet off my carpet? Você poderia tirar os seus pés de cima do meu carpete? Can you help me take everything off the table? Can you help me take everything off the table? Você pode me ajudar a tirar tudo da mesa? Tirar tudo de cima da mesa? E pode ser no sentido figurado também. Por exemplo, if you pay cash, we'll take 10% off the original price. If you pay cash, se você pagar à vista em dinheiro, we'll take 10% off the original price. Nós vamos tirar 10% do preço original. Então esse 10% off significa que vai tirar do preço. É por isso que você já deve ter visto num monte de lojas aí, 50% off, 10% off. Então é comum eles colocarem numa promoção aí nas lojas o valor em porcentagem e a palavra off. Porque vem daí, né, de você retirar do valor. She was taken off the list. She was taken off the list. Ela foi retirada da lista. Igual a lista também, você não está em cima da lista, mas seu nome está lá. Então é um sentido figurado, mas serve também. Serve até para o cabelo, né? Você vai no cabeleireiro, no barbeiro, e às vezes ele vai perguntar quanto você quer que tira, né, de cabelo, quanto você quer que corte. Então em inglês a pessoa poderia te perguntar, how much would you like taken off? How much would you like taken off? Né? Quanto você gostaria que eu cortasse, que eu retirasse de cabelo? Ó, e me diz aí nos comentários que outro phrasal verb você gostaria que eu explicasse aqui como usar em mais detalhes. Agora, phrasal verbs sempre é um assunto um pouco pesado, né? Bastante detalhes. Então se você já estudou bastante por hoje, quer dar uma relaxada, eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal. É um canal de ciências e experiências que eu faço com os meus filhos. Esse é mais relax, mas mesmo assim você vai aprender muita coisa interessante. Depois faz uma visitinha lá. And that's it for now, guys. Thank you for watching and I'll see you next time.